Você tem problemas para desenrolar a sua escrita? Tem a ideia, mas não consegue passar para o papel, ou até começou a passar para o papel, mas travou e não sabe como dar continuidade? Então vem comigo que eu vou te auxiliar aí nessas questões. Oi, meu nome é Thalita Oliveira, sou professora de produção de texto e estudiosa dos processos de escrita e fala. Ao longo desses anos trabalhando como professora de produção de texto e escrevendo também, eu percebi que a questão do bloqueio na escrita é muito comum. Desde a perspectiva do bloqueio criativo, que não é a que eu vou trabalhar aqui por enquanto, mas trabalharei lá mais para frente, então se você quiser saber sobre isso, já se inscreve aqui no canal para acompanhar. Desde o processo de um bloqueio que se dá pela forma como aquele indivíduo lida com a escrita, com a língua portuguesa, mais especificamente falando. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes de começar aqui com as possíveis causas e soluções, eu quero dizer que o processo de você tirar algo que está na mente e passar para o código escrito é um processo muito desafiador para o cérebro, tá? É bem desafiador mesmo, até porque esse código escrito, ele exige sim um nível de conhecimento que é a alfabetização, e isso é muita coisa. Então é normal que a gente traga. Só que eu percebi que existem casos que levam mesmo à desistência, assim, um abandono completo do texto. E é sobre esses pontos observados que eu vou falar. O primeiro fator que eu observo é o da insegurança. A insegurança gera essa trava e aí a gente tem algumas perspectivas para isso, desde perspectivas que são mais psicológicas, né, assim, de como esse indivíduo atua no mundo, como ele se coloca, se ele se autoriza a dizer, se ele se autoriza a dar opinião. E aí eu não vou tratar dessa perspectiva psicológica porque não sou psicóloga, desde processos mais externos, né, mais sociais, que acabam ecoando na questão da língua da escrita. O primeiro ponto da insegurança é a questão de que eu percebo que as pessoas querem falar sobre o tema sem se colocarem. Então, elas nem elaboram uma opinião sobre o tema, elas estão mais pensando em o que esse sujeito que vai me ler quer ler, e não o que eu quero dizer, o que eu penso sobre esse tema. Elas levam a impessoalidade muito a sério, e não é para levar, tá? Quem diz vai dizer alguma coisa, a partir da sua perspectiva, a partir da sua história, a partir da sua vivência. E tá tudo bem. Quem vai receber vai ter que lidar com isso, tá? Agora, ou você diz a partir da sua perspectiva e se coloca, ou você não diz, ou seja, você não escreve, já que o texto é um dizer. Uma dica que eu dou é coloque tudo o que você pensa sobre o que você quer dizer sobre um tema, se é de venda, se é uma redação, não importa. Coloca tudo que você sente, o que você pensa ali no papel. De preferência à mão, porque quando você escreve à mão, você ativa áreas do cérebro que podem ajudar aí a elaborar mais coisas, a desenvolver melhor o seu texto. E depois você vai ler tudo isso que você colocou e selecionar o que é viável e o que não é viável dentro do gênero, do tipo textual e dentro da sua intenção comunicativa. E aí a gente tem um outro fator de insegurança, e esse é o ODIO, que é a preocupação excessiva com a gramática. A gramática ela é importante? Ela é importante. Só que existe uma inversão no conceito da gramática. Parece que a gramática ela é a língua portuguesa, a mais correta, a mais maravilhosa, e não é. Tá? A gramática é uma padronização da língua portuguesa. Existem várias formas da gente dizer língua portuguesa. São muitas regras, são muitos jeitos de dizer, são muitos pontos, vírgulas e muita coisa que, gente, é insustentável saber tudo. Não adianta. Você pode aí transar com a gramática que não vai colar, tá? Existem pessoas, corretores, revisores, né, que se dedicam muito no estudo dessa gramática porque precisam, essa é a profissão deles, mas para quem não vive de gramática, ninguém segura esse carão, ninguém sustenta esse carão, como diz Janaísa, linguista aqui do YouTube, segue ela. Então a minha dica é, se preocupe com a gramática por último. Lá quando você terminar, que você falou assim, agora eu terminei, disse tudo que eu queria dizer. Aí você dá uma revisão aí na gramática, dá uma revisada,
Mas de preferência passa para um revisor de texto, passa para alguém que domina, que aí você se livra desse BO. E o segundo fator para bloqueio é a falta de organização e planejamento. A ideia para o texto, as memórias, elas estão aqui, mas elas estão um pouco bagunçadas. Você não tem como montar um texto todo mental. Então não adianta falar assim, agora eu vou escrever um texto e vou jogando tudo aqui, pronto, está escrito o texto. Não. Primeiro você vai jogar suas ideias para um papel, aí a partir daquilo você vai ver o que é viável, né, que eu já até falei isso, e depois você vai passar pro texto, rascunho, para depois fazer o texto efetivo. Ou não, ou você vai fazer esquemas, né? Vai colocar ali um esquema, uma linha de raciocínio. O terceiro fator de bloqueio é o pouco contato com a própria escrita, ou seja, você não se conhece enquanto pessoa que escreve, como você fala, como você se manifesta na escrita. E também um pouco contato com a escrita de outras pessoas, ou seja, falta de leitura. Então, resumindo, é falta de prática e falta de leitura. Por quê? Quando você escreve, você entende a forma como você consegue se colocar, você tem um domínio de si que facilita muito na hora da produção. E quando você lê muito, você tem muitas referências de quais caminhos seguir, né? Você cria um repertório que não exige muito de você. Você vai pegar uma leitura ali gostosinha, vai ler, maravilhoso, e ali você tá, ó, absorvendo formas de língua portuguesa, jeitos de dizer determinadas coisas, e isso facilita muito na escrita. Por isso que os professores pegam muito no pé em relação a isso de tem que praticar, tem que ler, blá blá blá, porque esse é o fato. O quarto motivo, e mais grave, é a questão de você não ter domínio da competência escrita. Isso se dá por uma alfabetização deficitária, por exemplo, né? Que é uma realidade muito comum no nosso país. É um problema social, né? Nesse caso, a minha indicação, né, que eu fiz com alguns alunos, é que você, se você sabe ler, é que você leia muito. Leia o máximo possível de textos diversos e variados, para você entender como que funciona a escrita, como que ela pode funcionar. E uma coisa que eu fazia com os meus alunos e que eu via resultado, apesar de ser um pouco desgastante, é pegar um pouco desses textos e escrever mesmo, copiar trechos, porque quando você escreve, né, que você realiza o código escrito ali daquilo que você está lendo, você não só está fixando, como você também está treinando mais a sua escrita. Se você tem muita dificuldade de aprender a ler e escrever, né, você já estudou e não consegue aprender, você já pegou professor particular e não consegue aprender, tá? Conheci gente que passou por isso, procura um neurologista, um fonoaudiólogo, tá? Porque pode ser um problema. Existem alguns transtornos de aprendizagem, né, que precisam ser olhados mais de perto. Agora, o último e muito comum entre concurseiros e vestibulandos é o bloqueio na escrita por não saber o tema. Como é que você vai elaborar um texto sobre uma coisa que você não conhece, que você não domina? A boa notícia é que eu acho que o Enem ele sempre traz temas muito atuais e muito possíveis, são muito sociais. Então, você sempre pode se colocar a sua opinião, porque você existe no mundo e você é cidadão. E a partir do momento que você é cidadão, você pode se colocar naquela situação em que aquele problema acontece. E outros vestibulares e concursos, eles não trabalham com temas de alta complexidade que assim ninguém vai saber falar sobre. Aqui, redação é um gênero de técnica, é um texto técnico. Existe um jeito exato de você fazer, um número de linhas limitados e assim. Tem aplicativos que vão ter referências para você utilizar, com conjunções certas para você conectar parágrafos, formas diversas, prontinhas de como introduzir, como concluir. Então, assim, a minha recomendação é você buscar esses recursos e videoaulas e praticar, porque como é técnica, né, quanto mais você pratica, mais você aprende. Redação é isso, é fazer, fazer e fazer. E nessa dica aí vale aquela primeira dica sobre insegurança, né? Não esqueça que você tem que se colocar, que você pode dar a sua opinião, né, desde que esteja respeitando os direitos humanos, pelo amor de Deus. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha auxiliado alguns de vocês. Eu pretendo continuar falando sobre escrita, sobre leitura, sobre língua portuguesa, processos criativos. Então, se você se interessa por isso,
deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. Me diz aí quando é que você bloqueia na hora da escrita, tá? Tchau!